Hello, folks! E aí, galera? Vamos à nossa aula de hoje, tá? Onde nós iremos abordar o chamado Present Perfect Continuous Tense. Então, nós veremos aí a diferença do presente perfeito para o presente perfeito contínuo, ok? Vamos prestar atenção na questão estrutural, questão do uso, a questão de estruturas frasais, forma afirmativa, negativa e interrogativa. Let's try to understand? So, let's go! The present perfect continuous tense. The present perfect continuous is often very similar in meaning to the present perfect. Tá? Então, o presente perfeito contínuo, ele é muito parecido, tá? Ele faz lembrar bastante a estrutura do presente perfeito. Tá? Então, ele é muito semelhante ao significado. Just like the present perfect, we can use this grammar to talk about something that started in the past but is still happening. Ou seja, galera, nesse segundo ponto, assim como o present perfect, o presente perfeito, podemos usar essa gramática para falar sobre algo que começou no passado, mas ainda está acontecendo. Ou seja, é uma ação contínua, uma ação de evolução que está em andamento. But the present perfect continuous focuses more in the continuous action. The emphasis is on the duration of the action. Mas o presente perfeito contínuo se concentra mais na ação contínua. Então, continuous action. A ênfase está na duração da ação. Okay, so the emphasis is on the duration of the action. Então, a nossa grande motivação em estudar o presente perfeito contínuo é para mostrar essa durabilidade da ação que está em andamento. Ok? Example: It began raining 2 hours ago. It is still raining. So, it has been raining for 2 hours. Então, eu estou mostrando aí, no caso, uma ação contínua, tá? Então, quando eu utilizo a expressão has been raining, eu estou mostrando que essa ação ela está em andamento, tá? Então, tem chovido durante esse tempo, essas 2 horas, ou seja, a chuva ela tem sido contínua, ok? This is the present perfect continuous tense. Difference meaning. Unlike the present perfect, the present perfect continuous is never used to talk about recently finished action. Então, a diferença que está do presente perfeito para o presente perfeito contínuo é porque ele nunca é usado, o presente perfeito contínuo nunca é usado para falar sobre ações recentes que finalizaram. Tá? Então, as ações elas não terminarão naquele exato momento, elas darão uma certa continuidade. Susan has mopped the floor. Present perfect. Recently finished, ou seja, nesse primeiro caso, a Susan ela acabou de enxaguar ali o chão, né? De passar um pano, de organizar tudo. Então a ação ela já finalizou ali dentro do presente perfeito. Susan has been mopping the floor for 15 minutes. Eu quero dizer agora nessa situação que a Susan ela tem esfregado esse chão durante 15 minutos. Então ela vem esfregando, ou seja, uma ação que começou no passado, continua até o presente momento e ela está em andamento. Present Perfect Continuous, not finished yet, ou seja, ainda não foi finalizada a ação, ela está em andamento. So pay attention, people. We need to use this structure, has or have. Lembrando que o has eu vou utilizar sempre para as terceiras pessoas do singular, ok? Que são chamados de third person, he, she, it. E o have vou utilizar para os demais pronomes, I, you, we and they. Então, memorizando aí, has, terceiras pessoas do singular, he, she, it, have. Para os demais pronomes, I, you, we and they. Plus, been. Então, vou utilizar essa estrutura do verbo to be no particípio sempre, ok? Tanto para o singular quanto para o plural. Plus,
Main verb with ing form. E o verbo principal receberá a terminação em ing para mostrar essa ideia de continuidade. So we have a present perfect continuous form. This grammar has three parts, tá? Então lembrando que essa estrutura gramatical possui essas três partes, esses três elementos. O has e o have, antes aí ao lado do sujeito, mais o been e o verbo principal com ing. In affirmative form, subject plus has plus been plus verb em ing form. Lembrando que o has utiliza para as terceiras pessoas, então o sujeito pode ser he, she or it. Subject plus have plus been plus main verb plus ing. Utilizo agora com have os pronomes I, you, we and they. For example, John has been living in LA for very long. Então, utilizei aí o has porque meu sujeito é uma terceira pessoa. É o John. He. Mais o been e o verbo principal, que é o verbo morar, com ing. So, living. We have been exercising very much recently. Utilizo agora essa estrutura com have porque eu tenho aí, no caso, we, que não é a terceira pessoa do singular. Ok? Então, we have, mais o verbo to be no particípio been, exercise, acrescido, ou com um acréscimo de ing. Ok? Next, people. We talk about negative form. Has not been plus verb with ing form, or have not been plus verb and the suffix ing. John has not been living in LA for very long. Então percebo que agora eu utilizei o not ao lado do has. Haverá a possibilidade de você utilizar a forma abreviada desse verbo auxiliar, has not, hasn't been living. Fica um pouco mais sofisticado e um pouco mais simples, até mesmo na hora de você poder se comunicar, ok? We have not been exercising very much recently, or we haven't been exercising very much recently. Então você também poderá utilizar a chamada contract form, que é a forma abreviada, conforme nós vimos no vídeo anterior falando no present perfect tense. And don't forget, we have question form. Então nós temos a forma interrogativa. Vou utilizar sempre o verbo auxiliar, has, have, antes do sujeito. Ou seja, no início da oração. In the beginning of the sentence. Has plus subject plus been plus verb with ing. Or have plus subject plus been plus verb with ing. Examples. The first one. Has John been living in LA for very long? Percebo que agora eu peguei o verbo has e utilizei ele no início da oração. Então vai ter sempre esse formato, tá? Utilizar o verbo auxiliar no início da oração, in the beginning of the sentence. And have we been exercising very much recently? Mais uma vez, utilizei aí o verbo auxiliar, que agora no nosso caso é o have, por causa do uso do pronome we. Lembrando que a estrutura permanece, não se modifica na frase interrogativa. Apenas o verbo auxiliar. That's it. Ok, folks. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado e assimilado da melhor maneira possível. E qualquer dúvida, vocês podem me sinalizar aí no canal, através desse vídeo, mostrando as suas observações, suas críticas, seus questionamentos. E espero reencontrá-los no próximo vídeo, ok? Bye bye, see you!